recebo-os com satisfação nesta nova parte da nossa jornada de conhecer os fundamentos do direito do trabalho. Nós começamos já a tratar há algum tempo das fontes do direito do trabalho, daquelas formas que nós temos de transportar, de veicular, de informar as outras pessoas e, por isso, poder exigir delas os comandos que estão embutidos nessa fonte e que são as normas de direito do trabalho. Ao lado disso, estudamos os princípios e depois começamos a detalhar as normas, culminando com a entrada nas normas autônomas bilaterais, como os acordos e as convenções coletivas, e um suposto contrato coletivo de trabalho. E também as normas unilaterais, como o contrato. Essa parte do contrato, essa conceituação geral de que ele é uma fonte bilateral, mas autônoma do direito do trabalho e caracterizando os acordos entre as partes contratantes e não entre categorias, igual as fontes coletivas. Aqui, apenas entre as partes contratantes. Nós já vimos e culminamos mostrando que o contrato individual do trabalho, na verdade, é uma conjugação, uma harmonização da luta, da busca pelos interesses entrelaçados, interesses recíprocos das partes e que podem ser por elas também realizados reciprocamente, quer dizer, cada uma realizando a do outro. E, nesse ponto, batemos que o contrato, na verdade, não trata de uma vontade, mas de um interesse para cada parte. Quer dizer, sendo as duas partes, nós temos os interesses contrapostos. Aquele que estão face a face das partes e que uma pode realizar para a outra. Daí é que nasce a possibilidade do contrato, para a conjugação desses interesses e dos esforços respectivos para realizá-los. Mas esse contrato ainda tem um outro aspecto muito importante, que é como identificá-lo no direito. Nós já vimos que a gente não encontra uma relação de emprego passeando por aí, principalmente se nós não sabemos as características, não sabemos como que é uma relação de emprego. E o próprio direito do trabalho, ele é compendiado para ser diferente dos outros, porque os outros se sentiram desconfortáveis na companhia dele, achando que ele não tem o modelo clássico dos contratos de direito privado. E realmente não tem. Ele foi criado abrindo, despertando a humanidade, as sociedades, as comunidades humanas para um novo tipo de contrato em que são reconhecidas a função pública, que nós já estudamos em relação ao contrato, quando estudamos os princípios da relação de emprego. Então, a primeira é a função pública, é aquilo que o contrato pode atender face a face com a sociedade, com a disciplina imposta pelo Estado. Então, apesar de ser exclusivamente bilateral de partes, esse contrato individual do trabalho, ao ser exercido, vai exercer também, vai realizar também interesses do Estado e da sociedade. Do Estado, por exemplo, o pagamento de imposto, a realização das políticas de abastecimento, de industrialização e de economia através das riquezas que ele gere. E, para a sociedade, começa nessa parte do abastecimento propriamente dito, mas, além dela, ainda propicia o acesso a bens novos
que vão levar a características supérfluas ou a características essenciais da humanidade, mas que naquela sociedade é atendida através da realização dos trabalhos. O trabalho é a aplicação de uma energia pessoal do empregado sobre um bem para gerar uma utilidade nesse bem que venha a satisfazer interesses. Então, os primeiros interesses, aqueles interesses pelos quais o empregado é remunerado, são os do empregador. Mas, quando o empregador leva ao mercado os objetos dessa produção pelo trabalho, ele está também atendendo interesses da sociedade. Da mesma maneira que quando um hospital contrata um médico, quando um clube contrata um técnico, quando ou um guarda-vidas ou qualquer outra pessoa de atendimento amplo que um clube necessite, eles estão já visando a prestação do serviço do empregado para a sociedade, para a comunidade vinculada a essa entidade. É o caso também dos professores. Eu estou dando aula para vocês, há pelo menos a suposição de que eu esteja dando uma aula suficiente para vocês terem as noções necessárias do direito do trabalho. Mas quem me contrata é a universidade. Aqui, no meu caso, existe um diferencial, porque eu sou servidor público. Estou trabalhando numa universidade pública que lhes dá a oportunidade de estudar sem pagar as anuidades caríssimas das universidades particulares, mas recebendo o melhor ensino do país. Por dois motivos. Primeiro, que as universidades federais, as universidades públicas em geral, hoje oferecem um ensino muito melhor do que as particulares. Nós, professores da universidade federais, somos cobrados, somos conduzidos, somos preparados para dar as melhores aulas que vocês possam receber no país. E, por último, esta universidade pública, quando passa essas informações, esses ensinamentos, essas pesquisas para vocês, elas estão fazendo o trabalho de ascensão técnica, epistemológica, social e econômica do trabalho de vocês, das possibilidades e das ferramentas intelectuais que vocês têm para o trabalho, seja para a sociedade ganhar com um trabalho melhor oferecido pelos advogados que saem daqui formados, seja para, além de ela ganhar, ela também ter nesses profissionais pessoas qualificadas que vão ser melhor remuneradas, que vão ter uma participação maior na riqueza social produzida, mesmo porque elas produzirão essa riqueza de uma maneira muito mais caprichada, de uma maneira melhor, mais perfeita. E aí vem o último detalhe dessa consideração que eu estou fazendo, que eu já falei que o contrato ensinado aqui nessa universidade para vocês, ele é ensinado dentro de um processo de ensino da mais alta qualidade. E agora vou além, de acordo com as instituições avaliadoras, de acordo com a imprensa, de acordo com os livros e com as informações gerais que correm na sociedade a respeito desta escola, vocês podem se orgulhar de estar na melhor faculdade de Direito do Brasil, na atualidade. Pois bem, isso então consta do arcabouço de ser o contrato individual de trabalho uma fonte do direito. Primeiro, porque ele não é estritamente individual. Individuais são os empregados que celebram esses contratos.
porque só pode ser empregado o indivíduo, pessoa física. O empregador já não precisa. Ele pode ser um indivíduo, uma microempresa, um empreendedor individual, uma grande empresa, uma corporação, um conjunto de empresas que formam um grupo econômico. Tudo isso encaixa como empregador. Então, esse individual aí é tirado da figura, do modelo do empregado, que aí nele ela é exclusividade, e trazido para o nome do contrato, exatamente para diferenciá-lo de outros. Por exemplo, de um contrato de trabalho, ou de um contrato de empreitada, ou de um contrato até mesmo de arrendamento, em que uma empresa se obriga a prestar melhores serviços a uma outra determinada. Isso aí não é contrato de trabalho, porque quem se obrigou foi uma empresa. Então, ela não respeitou a individualidade exigida pelo contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho que eu estou falando é o contrato de emprego, que eu já expliquei para vocês, que, ao longo da história, o direito do trabalho entendia que toda forma de prestação de serviço, toda forma de cessão da força humana para a realização de interesses alheios seria realizado por empregados. Ele tinha esta ambição, ele tinha isto como uma finalidade dele, como uma forma de ele abranger com a sua proteção, que nós já estudamos, já vimos que ela é bem relativazinha, mas ele tinha o objetivo de, com esta sua universalização de objeto, ele abarcar todos os casos de cessão de força de trabalho. Então, ele já falava pela sua perspectiva futura de ser a única forma de trabalho existente. Por isso, nós temos direito de trabalho, contrato de trabalho, relação de trabalho. Eu prefiro falar contrato de emprego, relação de emprego, direito dos empregos, mas, infelizmente, como a gente diz na prática, essa nomenclatura do emprego não colou, não deu liga. E, por outro lado, notou-se que o direito do trabalho tem certos limites aos quais ele não consegue ultrapassar. Que, então, ele nunca vai ser a disciplina exclusiva e excludente da cessão da força de trabalho. E aí ele se acomodou no seu papel, construiu muito bem a sua temática, a sua área de atuação, tanto que, a partir de algumas décadas para cá, no caso do Brasil, desde a criação do Fundo de Garantia, me parece que foi em 63, não, foi em 67, por aí, 66, 67, durante a ditadura. Mas, então, naquela época, criou-se o Fundo de Garantia para limitar, para reduzir, para retirar de cena a figura da estabilidade definitiva no emprego, ou da estabilidade por tempo de serviço. Hoje, ou de estabilidade absoluta. Hoje, nós temos estabilidades apenas relativas. A estabilidade do cipeiro ou cipista, a estabilidade da mulher grávida, parturiente, a estabilidade do trabalhador acometido por problema de saúde, a estabilidade do trabalhador também com problema de saúde, mas ao invés de ser por infecção, por tomar a doença, por acidente do trabalho. Isso tudo gera uma estabilidade. Mas ela é provisória
e limitada no tempo. Então, aquela estabilidade antiga que existia e que até há pouco tempo ainda existia para os servidores públicos, ela foi removida do cenário exatamente numa busca de redução dos direitos trabalhistas, dos interesses juridicamente garantidos aos empregados. E, com isto, nós temos visto cada vez mais acentuadamente a remoção, a relativização ou a limitação de garantias que o direito do trabalho, que a Constituição estendiam e estendem aos trabalhadores. Hoje nós já temos, inclusive, uma dificuldade de ingresso na Justiça do Trabalho imposta pela lei. E essa dificuldade, inclusive, contraria o artigo 5º da Constituição, quando esse artigo fala em um dos seus incisos, que não se pode tolher, negar, impossibilitar o acesso ao judiciário mediante qualquer ameaça ou ofensa a qualquer direito. Os direitos trabalhistas estão entre os mais necessários, entre os mais importantes, entre os mais valorizáveis do ponto de vista humano e econômico. De um lado, porque ele é que protege indivíduo na sua subsistência. Então, ele tem um altíssimo valor humano. De outro lado, porque ele é que é a mola mestra da economia ao produzir tudo aquilo de que há demanda, de que há negócio e de que há busca de realização de interesses, de satisfação de necessidades. Então, por causa desses motivos, além de outros, mas esses dois são os principais, a relação de emprego é, se não a mais importante, provavelmente uma das mais importantes dentro da nossa sociedade. Da mesma maneira que ela está no ápice do direito privado, no ápice do direito público está a existência do Estado, está a submissão do Estado como agente criado, como instituição gerada e disciplinada, da própria Constituição Federal. Ela é que constituiu isso que vem a ser a nossa coordenação política. E, por ser política, abrange todas as áreas: política econômica, política trabalhista, política de saúde, etc. Mas que seja principalmente da área da liberdade política, que, através de manipulações, através de gestões pouco sensatas e pouco éticas, nós estamos vendo manipulada e extinta hoje. O quê? A liberdade política. Ela está sendo deteriorada com a própria deterioração da consciência e da habilidade de crítica, de análise e de julgamento do ser humano brasileiro. Mas, então, estas partes do direito do trabalho, do contrato de trabalho, já vistas, deixam campo para a gente estudar uma outra, que é aquela em que nós vamos entrar agora. São as características do direito do trabalho. Quais são as características dele? Onde que nós devemos buscá-las? Como que elas se apresentam e se comportam? Está tudo isso num ponto anterior do nosso programa que nós já estudamos, quando falamos de características da relação de emprego. E naquela ocasião, eu expliquei que o contrato de trabalho é a peça fundamental, é a peça fulcral que leva a essas características. Porque quando ele cria a relação de emprego, ele a disciplina. E, com isto, ele lhe impõe características que só ele, contrato individual do trabalho, tem. Só ele. Na área dos acordos entre as partes para prestação de serviço,
Mas existe um outro aspecto muito importante. O contrato de trabalho, ao criar uma relação de emprego, ele está, ao mesmo tempo, criando-a e jurisdicizando-a, quer dizer, e submetendo-a a todo o direito do trabalho, ou a todo o direito de emprego. Então, o contrato individual de trabalho tem, e lembrem-se disso, destaquem aí na oitiva de vocês e nas notas que vocês vão fazer ou copiar a respeito disso, que o contrato de trabalho tem uma função tríplice perante a relação de emprego. Primeiro, a cria. Segundo, a disciplina. Terceiro, a submete a todo o direito do trabalho, do qual ele, contrato é portador para reger a relação de emprego. Então, enquanto a relação de emprego é fática, o contrato a jurisdiciza, levando para ela as normas que ele mesmo estipula e que necessariamente são poucas, o emprego que vai ser exercido, a função que vai ser desenvolvida, o salário que vai ser pago, a disciplina de conduta enquanto se trabalha, e por aí já vai sendo suficiente, porque o contrato tem um outro papel, um quarto papel, além daqueles que ele exerce diretamente perante a relação de emprego. Ele é o portador, ele é a porta de passagem, ele é a fonte de aplicação de todo o direito do trabalho, da Constituição à instrução normativa do Ministério do Trabalho, que hoje não é ministério, é uma secretaria do Ministério da Economia, mas a esta posição dele, ele continua permitindo que esse secretário, com o respaldo do ministro, emitam as instruções normativas que regem, por exemplo, os equipamentos individuais de proteção e os equipamentos coletivos de proteção. Aqueles que são obrigatoriamente fornecidos pelo empregador e usados pelo empregado no exercício da relação de emprego, em atividades que ofereçam um ou outro risco dilatado ao empregado. Para esses riscos dilatados, nós temos os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Por exemplo, 2 ou 3 empregados num andame suspenso no alto do prédio, por aquelas gruas, por aquelas roldanas, eles estão ali com um cinto de segurança que os afivela no rodapé, não, no lugar de pegar a mão, na própria cesta em que eles estão suspensos. Aquilo ali é um equipamento de proteção individual, que se um dos 3 ou 5 empregados que estiverem em cima daquela tiver colocado seus cintos, os outros não, e aquele negócio cair lá de cima, só ele que vai estar protegido por aquele cinto, é claro. Mas, além disso, a própria roldana com a cesta, com o berço em que os empregados estão para trabalharem na parede do prédio, já é uma proteção. Só que é uma proteção coletiva, está protegendo 2 ou 3 ou 5 empregados que estão lá em cima. Da mesma maneira, um filtro de ar para lugares de alta poluência, para um ar-condicionado para locais de altíssimo calor, altíssima reverberação da temperatura, são equipamentos coletivos. E da mesma maneira que uma máscara contra os poluentes, uma bota para transitar nos locais em que o próprio chão é perigoso, tem muito dejeto de metal, tem líquidos poluentes, líquidos ácidos, líquidos infectados e tal, é proteção individual. Então, isso aí
é ofertado e exigido nas relações de emprego por uma norma legal, que essa norma é veiculada por um texto escrito, uma memória gráfica de algo que nós chamamos os equipamentos de proteção coletiva. Então, vem a fonte do direito, que é a instrução normativa. Nessa instrução normativa tem as normas dizendo que tais e tais equipamentos estão obrigatórios e cada um desses equipamentos vai representar um tipo de proteção individual ou coletiva para o empregado. Então, fecha-se essa parte dos equipamentos individuais e coletivos de proteção e vamos rever aquelas características que eu falei que já foram ditas aqui na parte da relação de emprego. Nós vimos aqui características como a subordinação, a onerosidade, a bilateralidade, deixa eu ver mais alguma aqui falar para vocês. A contratualidade, esta eu estou destacando para dizer para vocês que o contrato de trabalho não a tem. O Atlético não é atleticano, o Cruzeiro não é cruzeirense, porque isso neles não é uma característica, não é uma aparência externa que os identificam. Antes disso, isso para eles é a própria essência. Isso para eles é aspecto constitutivo do ser. Então, o Cruzeiro tem que gostar de si mesmo, senão acontece com ele o que está acontecendo na atualidade. O Atlético tem que gostar de si mesmo, senão acontece com ele o que aconteceu no final do campeonato, em que ele desceu uma ladeira que ninguém esperava que descesse. Uma característica humana, como, por exemplo, a cor da pele, é uma característica. Nós podemos, apesar de ela fazer parte de nossa constituição física e genética, ela apresenta uma exterioridade que serve para nos caracterizar, para facilitar a nossa individualização, a nossa identidade, a nossa imagem. Mas o fato de ser humano, o fato de deter humanidade, não é mera característica externa do ser humano, faz parte da essencialidade dele. Então, a relação de emprego é contratual. O direito do trabalho é um direito contratual, por isso ele está entre os direitos privados. Agora mesmo eu vou tocar de novo naquela parte que eu falei, que os outros ramos do direito expulsaram o direito do trabalho do meio dos direitos privados. Mas, então, ele é direito contratual, por isso está entre os direitos privados. Agora, o contrato de trabalho não é contratual, porque o contratualismo dele não é uma característica externável, uma característica aparente, ou que lhe define a aparência. O contratualismo, para ele, é a própria essência. Ele é criado, ele é gerado, e ele é, durante a sua vida, durante a sua existência, melhor dizendo, ele é gerado por um acordo. E este acordo certamente antecedido por uma discussão, por uma negociação do que vai entrar no acordo. Então, isso aí não é característica, isso aí é essencialidade do ser. Por isso já está no nome dele, contrato individual de trabalho. E, tocando para frente, este contrato tem essa característica a menos de que
o que ele gera para o direito do trabalho e para a relação de emprego, que é a característica da contratualidade. Mas antes disso, ou depois disso, né, porque essa deve ser a primeira entre todos, nós vamos ver que ele é pessoal, que ele é consensual, que ele é bilateral, que ele é comutativo, que ele é oneroso, que ele é não eventual, que ele tem uma continuidade, que seria melhor dizer, um prolongamento no tempo, porque continuidade parece que é inextinguível, e o contrato de trabalho tem formas de extinção, que, aliás, estão sendo ampliadas em prejuízo do empregado, em dano para a função social do empregado e de sua família. Mas, além disso, e para terminar, nós podemos dizer que o contrato de trabalho também tem a sua alteridade, que aí já estamos entrando naquelas características que eu falei para vocês que eram bastante discutíveis. A alteridade, A-L-T-E, a alteridade é uma característica da função contratual de participar do mundo, de estar dentro da sociedade, de servir a outra pessoa, de alienar o comando. Eles falam que é alienar a vontade. Eu tenho dois argumentos contra isso. Primeiro, que a vontade não é objeto do contrato. O objeto do contrato é o interesse, como eu já expliquei para vocês. E o segundo motivo é que a alteridade não quer dizer não passa para outro a minha vontade. Passa para outro é a minha autonomia. É a capacidade de deliberar sobre as minhas ações. É a característica de comandar o meu procedimento. Então, aí quer dizer que a conduta do ser humano contratado como empregado, seja na sua parte de atitude, vinculada ao nosso aparelhamento intelectual e de consciência, e passa também o comportamento, quer dizer, a externalização física do intelecto humano. Essas duas partes constituem a conduta humana. Um é o comportamento, o outro é a atitude. E isto aí é que é alienado para o outro, não para esvaziar deles o ser empregado, mas para que ele se deixe comandar pelo empregador durante a jornada de trabalho que o contrato também combinou. Pois bem, então, já falamos aqui dessa alteridade, que é a alienação da conduta do empregado a ser dirigida pelo empregador durante os períodos de atuação das normas contratuais, da jornada, da produção, da obediência ao empregador, que constitui isso aí, e está consagrada por aspectos do artigo 482 da CLT, quando ele fala, por exemplo, que são justas causas para a demissão do empregado a insubordinação e a indisciplina. Quer dizer, ele sonegar aquela alienação, aquela autoridade que ele fez de seu comando, é uma falta grave para mandar o empregado embora. Da mesma maneira, ainda podemos colocar aí a negligência, mas como é só para dar exemplo, isso aí é outro estudo, vamos continuar na nossa linha. O contrato de trabalho, então, tem as mesmas características da relação de emprego. Essas características foram por ele impostas à relação de emprego. E tem as mesmas características do direito do trabalho, porque ele é que trouxe o direito do trabalho para uma imposição extra na relação de emprego. Primeiro, ele se impõe. E segundo, através da sua própria imposição de si mesmo, ele impõe todo o direito do trabalho. Por isso é que eu falei no início da explicação do contrato aqui agora, que o contrato de trabalho pode ser
enxuto, curto, mínimo. Na aula passada eu expliquei formalmente como é que deve ser o seu instrumento, as partes que o compõem, e disse que o recheio do contrato, a parte que a gente chama meio, que a gente chama de parte impositiva, onde vem expostas as cláusulas, idealmente cada uma delas trazendo uma das condições que se deseja naquela relação de emprego. Pois bem, essa parte é que traz a disciplina da atuação. Antes disso, vem o preâmbulo, que eu expliquei na aula passada, e depois disso vem o fecho, que também expliquei na aula passada. Então, esta parte intermediária do contrato pode ser bastante enxuta, porque o contrato vai trazer todo o direito do trabalho para ser aplicado ali. Então, naquela parte intermediária, no meio do contrato, no corpo do contrato, corpo é a palavra mais usada, mas também válida daquelas outras que eu mencionei. Pois bem, nesse corpo, ele pode colocar simplesmente normas mínimas, definindo o que é especialíssimo ou o que é diferenciado. Por exemplo, especialismo. O cargo que aquela pessoa vai ocupar, a função que ela vai exercer, os atos trabalhistas, as atividades, que são o conjunto de atos, que ele vai aplicar para concretizar o exercício daquelas funções. Isso aí é indispensável que entre, porque isso aí é que define o básico do relacionamento entre as partes, a essência que levou essas partes a se relacionar. Mas está faltando uma delas, que normalmente vem noutra cláusula. É a das obrigações do empregado, que basicamente são duas: a jornada e o salário. Então pode ser até duas cláusulas diferentes, uma de salário e uma de jornada. Eu recomendo que seja diferente, dentro daquela ideia de que cada cláusula deve transmitir uma condição. Então, fixaram-se essas condições básicas. Eu falei que ali poderiam estar as essenciais ou as especiais daquele caso. Por exemplo, algumas que podem ser especiais, apesar de estarem na própria CLT, e, aliás, por exigência da CLT. A concordância com o empregado na sua possibilidade de transferência de um local para outro, da transferibilidade. A concordância com o empregado de fazer hora extra remunerada, obviamente, quando ela for necessária. A concordância do empregado até de alteração funcional em determinados momentos que deverão estar explícitos. Isso aí tudo pode estar no contrato, que não está na CLT. E mais, isso faz com que o contrato escrito hoje, o instrumento de contrato objetivo, formal e material, de aparência material, seja interesse do empregador. Porque essas coisas, se não estão explícitas, o empregador vai ter que pedir ao empregado que aceite cada uma delas na hora em que aquilo for necessário. O empregado pode simplesmente recusar, porque não está obrigado ainda a fazer aquilo. Mas, além de ele poder recusar, daquele exercício ser facultativo para ele, o empregador, ao contratar com o empregado no momento de celebração do contrato e de gravação, de redação do instrumento desse contrato, quando o empregador contrata esses detalhes nesse momento, aquilo ali fica obrigatório para toda a época em que o contrato existia, salvo alguma habitualidade negativa que redime ou afasta algumas
exigências do empregador com o passar do tempo, se ele nunca as usa. Como esses casos estão expressos no próprio contrato, vai ser muito difícil, muito raro, que elas sejam derrogadas simplesmente pelo não uso. Mas, de qualquer maneira, isto será discutível. E essa possibilidade de discussão disso vai se tornar mais séria e mais grave quando se sabe que as normas e a interpretação trabalhista têm que obedecer ao princípio da proteção. Isto é, se a retirada daquilo for vantagem para o empregado, igual seria tê-lo mudado de posto para um posto mais elevado, mais remunerado, mais aparente, mais valorizado na empresa, ou se tem lá através disso, houve um aumento de salário. Então, a permanência deles no tempo faz com que eles se tornem cláusulas contratuais. Cláusulas não, eu falei errado, me desculpem, porque a cláusula é o que está escrito. Isso se torna condição contratual. Isso entra no contrato existente, no contrato celebrado entre as partes, seja através de um mero, quer trabalhar para mim? Quero. Está celebrado o contrato. E no contrato há alguma regra, ou nele, ou na jurisprudência, ou na legislação, ou na comunidade onde esse contrato vai ser realizado, vai ser executado. E aí vem aquela diferença. A execução do contrato não é só execução judicial. A execução judicial é um tipo de execução, que é a execução forçada. Mas o contrato foi feito para se executar. As partes se comprometeram no contrato, foi exatamente de executá-lo, de executar as funções que ele prevê. Então, durante essa execução do contrato, esses atos de benefício para o empregado, que começam a ser reiteradamente praticados, passam a se incorporar a ele, mesmo que não estejam no instrumento de contrato. É o princípio do contrato-realidade. Mas, se esses acréscimos, ou no caso que eu falei para vocês, que é uma derrogação negativa, é uma derrogação para retirar exigências contratuais, se lá no contrato não está falando, há uma abstenção de menção à obrigação de viajar, obrigação de prestar hora extra, obrigação de aceitar transferências e tal, não se falou nada no contrato. Não há possibilidade de isso ser derrogado com a passagem do tempo, simplesmente pela aceitação do empregado de fazer aquilo ali uma vez ou outra. Até alguma habitualidade de ele exercer esses atos que não estão previstos no contrato, também não tornam aquela exceção em regra, em norma. E mais, se fosse o contrário, se lá falasse que ele tem que viajar e tal, e durante 10 anos de empresa nunca lhe foi solicitada uma viagem, aí sim há uma certa consistência em que ele sustente a derrogação daquelas obrigações que nunca lhe foram exigidas. Então, continuando, vamos passar para a ideia seguinte sobre o contrato, que é o fato que eu já mencionei aqui e já discuti com vocês, do interesse e da vontade. Gente, algum de vocês já levantou cedo e pulou rato da cama, pensando, nossa, mas eu estou na vontade de tomar uma injeção? Não. Agora, levantar cedo, de madrugada, pular da cama rápido e correr para a fila da vacina contra o coronavírus, isso é possível. Muita gente já deve ter feito. É claro que eu não acompanhei, mas muita gente já deve ter feito. Por quê? Porque ali não é uma vontade de tomar a vacina.
é um interesse de tomar a vacina. Ante a carência no corpo do ser humano de antídotos, ou melhor dizendo, de anticorpos que combatam e vençam aquela doença no organismo humano, então ele vai adquirir uma imunização externa, uma imunização extra através da vacina. E como o ser humano não costuma gostar muito de morrer, então esta vacina passa a ser necessária para ele, do ponto de vista dele. E ela sendo necessária, ele vai procurar como que ele vai realizar, satisfazer essa necessidade. Aí ele gera dentro de si o interesse de se vacinar. Contra a própria vontade, morrendo de medo de injeção, trêmulo, branco, e tal, de olhos arregalados, mas ele vai e se vacina. Porque ele não é realizando a vontade, ele está realizando um interesse que ele considera capaz de satisfazer a uma necessidade sua, que é a necessidade de ficar vivo mais um pouquinho. Então, é o interesse que rege os atos humanos. A vontade, num dia relativamente temperado, morno, como hoje, que não está nem exageradamente quente, nem muito frio, ele pode dar uma vontade de tomar um sorvete. A hora que ele chegar do trabalho todo empoeirado, todo sujo de óleo, seja lá do que for, todo suado, ou então a hora que ele chegar de ter ido tomar essa vacina, como ele sabe que essa vacina só vai valer para ele 21 dias depois da segunda dose, ele pode estar com muita vontade de tomar um banho para se proteger. Isso é que é vontade. É aquilo que a gente faz para realizar, satisfazer carências de menor importância, de menor gravidade, de menor valorização, que então a gente tem simplesmente, exteriormente, sem burlar as nossas necessidades íntimas e maiúsculas. Isto é vontade. Isto não é necessário para o direito. E o direito visa atender o que é necessário. O direito não vai disciplinar jogo de bolinhas de gude que usava no meu tempo, pode até disciplinar joguinhos de computador, de celular, de coisa, porque nos joguinhos pode haver propaganda de armamento para as crianças, propaganda de corrupção infantil, seja corrupção contra a honestidade, seja corrupção contra atos libidinosos. Então, pode ser que eu tenha que disciplinar esses joguinhos, porque há uma necessidade de proibir que assim deturpem as nossas crianças. Como há no Código Penal a proibição é que se mate alguém. Interessante que lá não está escrito é proibido matar alguém. Está escrito, pelo contrário, matar alguém. Como se isso fosse uma ordem. Só que isto é uma contra-ordem. Ao falar matar alguém, vem o Código Penal e coloca por baixo as penas a que essa pessoa que matou pode incorrer. Então, isso aí já é um âmbito de interesse, não é mais só de vontade. Karl Marx, em seu livro O Capital, cita um outro autor chamado Nicholas Barbie, que teria falado que o desejo tanto faz ser de um charuto ou de uma taça de absinto, que ele tem uma repercussão econômica. Sim, repercussão econômica todo desejo, toda vontade tem. Porque para resolver, para realizar, para satisfazer a minha vontade insatisfeita, a minha vontade ambiciosa, no sentido de querer algo, eu vou despender dinheiro. E vou então estar jogando dinheiro na sociedade.
no comércio, na economia. E é só isso, só essa vantagem econômica que o absinto e o charuto têm? Não. Eles estão dando riqueza para o empresário dono de suas fábricas, estão dando emprego para quem vai lá ceder a sua força de trabalho, fabricando aquele absinto e aqueles charutos. Então, o trabalho, a produção do ser humano trabalhador, empregado, é o meio, o ponto da esfera que torna viável, que dispara a roda da fortuna. A partir daquele momento, o empregado vai gastar seu dinheiro e o empregador vai para o outro lado ganhando mais dinheiro ao vender aquele produto. Com o dinheiro do produto vendido, o empregador vai depositar dinheiro no banco, vai comprar um iate, vai para a Europa, vai se esconder do coronavírus lá na Antártida, ele vai tomar as decisões, as vontades e os interesses dele e vai buscar satisfazê-los. Por lado de cá, o empregado, com o dinheiro que ele recebeu, com o salário que ele recebeu enquanto empregado, por ter produzido aquele bem que o outro levou, ele vai estar realizando os seus interesses, satisfazendo as suas necessidades, atendendo a sua família, cuidando das necessidades básicas dela, e de moradia e tal, e coisa, e de ônibus e tal, até chegar no outro dia de manhã, quando ele vai lá produzir mais coisas, ganhar mais dinheiro e continuar isso. Então ele fica rico? Empregado não costuma ficar. Pode ter alguma eventualidade de ele ter ficado, como há num estudo de texto que eu quis passar para vocês neste ano, como uma das a ver, mas agora, no momento, eu não estou lembrado se foi esse que eu passei. O que falta passar eu sei que não é, porque eu já escolhi, acabei de redigir as questões e tal, mas talvez seja um dos que é de um contratado para ser o gerente executivo máximo de uma empresa. E nessa função de gerente, ele montou uma outra empresa que tinha objetos diferentes, acabou centralizando, incluindo também o objeto dessa, que ele não era dono, ele era só gerente, ele só geria a empresa. Incorporou na empresa dele esses objetivos e começou a empurrar para lá clientes, fornecedores, empregados, contratos, tudo quanto há. Como isto aí é um exercício infiel, uma infidelidade do exercício de suas funções, veja, tem muita gente preocupada e combatendo a infelicidade conjugal, a infidelidade conjugal. A infelicidade conjugal, infelizmente, não tem quem combata, a não ser que sejam religiosos de altíssima empatia ou psicólogos, consteladores, psiquiatras, terapeutas de casal, coisas assim. Então, voltando para dentro da nossa roda da fortuna, quando o empregado está entregando e empregando a sua força de trabalho, que traz a modelagem dela pelo intelecto, o controle e o direcionamento dela pelos órgãos dos sentidos, que dizem que, na verdade, seriam mais de 5 sentidos, mas isso é um debate psíquico-biológico que também não nos interfere no momento. Então, ao fazer essa disciplina, autodisciplina da sua vontade, ele está atuando em 2 campos. De que ele está adequando essa autodisciplina dele aos comandos do empregador. Ele está, com seu ato, realizando a vontade do empregador. E outra é que ele está sendo produtivo, ele está produzindo riquezas para a sociedade. Riquezas que não saem do âmbito daquela relação de emprego como se fossem dele. Porque o papel dele é aplicar a sua força de trabalho em produto que
de que se apropria o empregador e receber o seu salário de que o empregador se desapropria, passando para ele. E fechar 2 pontos aqui. O primeiro deles é quando eu disse que o contrato de trabalho empenha interesses humanos. Os interesses são realmente aquilo que tem possibilidade de ser. E como essa necessidade humana vai exigir um comportamento alheio, porque o empregador ou não sabe fazer, ou não tem condição de fazer, porque é muita coisa, precisa de muitos empregados, ou então não tem nem habilidades para fazer, porque com a financeirização do capitalismo atual, o que implica também na sua banqueirização, os grandes bancos é que definem os negócios, as maneiras de agir, o capital que os empreendedores vão usar, e então eles vão aplicar o seu dinheiro em investimentos regulados pelos bancos e, com isto, passarem a ter uma vida melhor, quer dizer, menor tem um empregado, que sejam mais agradáveis e menos trabalhosos. Resumo, a vida de investidores e de rentistas. Então, passando para o nosso tópico seguinte, já vimos e dispensamos de repetir, detalhando que repetir aqui oralmente, eu já repeti, vamos ver outra coisa. Com as características que os contratos de trabalho têm, eles formam grupos de contratos. E aí, vamos voltar naquela ideia que eu falei no início da aula 2 vezes. Os outros ramos do direito expulsaram de dentro do direito privado, expulsaram de dentro de si o contrato de trabalho. Por quê? Peguem o direito civil, que dizem que ele veio evoluindo desde lá de Roma, mas não mencionam o tanto de achegas, de alterações, de aprofundamentos que os povos bárbaros enfiaram, inocularam nesse direito, até haverem autores, estudiosos, e eu, um estudioso do assunto, estou nesse grupo, dizerem que os contratos, as fórmulas jurídicas, a disciplina do direito, a disciplina jurídica, não foi dos romanos, foi dos bárbaros. As achegas, as polidas, as especificidades é que foram buscadas no direito romano. Da mesma maneira que outras foram buscadas na filosofia grega. Da mesma maneira que outras, e muitíssimas, foram buscadas com os bárbaros nos 800 anos em que eles dominaram quase metade da Europa. Então, esses ofereceram pequenos detalhamentos que ornaram todos os ramos do direito. No caso do direito do trabalho, então, eles trouxeram ornatos como a crença religiosa, a ética romana, a liberdade grega e tal, e reconstruíram com isto o contrato romano, só que reconstruíram sobre uma plataforma, igual diz quem entende de informática, sobre uma base, sobre um fundamento, que era dos bárbaros, cada um com seus, por isso os contratos nasceram diferentes, dependendo dos povos. E outra coisa que veio daí, que é o que mais nos interessa no presente momento, é o fato da intervenção externa no contrato de trabalho. Seja intervenção trabalhista, a que eles dizem que vem para proteger o empregado, e que então normalmente são exercidas pelo Estado, por algum dos poderes do Estado,
sejam intervenções penais, criminais, morais, éticas, que dizem que certos trabalhos são proibidos, como o de croupier, o de croupier, obviamente, dos cassinos, o de aliciamento de prostituição, o de aliciamento de crianças para fins libidinosos, o de uma série de profissões, algumas realmente criminosas, outras imorais, outras antiéticas e algumas prejudiciais da população em geral. Então, foram cortando isso, a sociedade cortou aos poucos, o Estado cortou, as religiões cortaram. Então, esse contrato começou a receber influência de todo lado. Ora, a teoria do direito privado é de que o contrato é absolutamente autônomo. Quer dizer, não poderia receber achegas de lado nenhum. E aí o pessoal começou a dar um chega para lá nos contratos de trabalho que estavam lá dentro do direito civil, porque ele estava cheio de intervenções, do intervencionismo, principalmente estatal. Não cabia lá, junto com os contratos de compra e venda, com os contratos de locação, com os contratos de arrendamento, com os contratos de financiamentos, de mútuo, foram empurrando e tal. E aí o direito do trabalho deu a sua tacada maior. Falou, além desse direito individual, existe também o direito público, ou o direito coletivo do trabalho. Existem, na verdade, os dois. Mas o que é mais chocante do ponto de vista do direito privado é o direito coletivo. E existe isso também, e isso também vai ser intervenção no contrato de trabalho, e o contrato de trabalho não vai depender só da vontade das partes, pois já se sabe que não é vontade, é o interesse. Mas jogou isso tudo lá no meio e falou, e vocês que se danem, o nosso direito do trabalho é um direito do trabalho autônomo, privado, equilibrado entre as partes, mas, ao mesmo tempo, objeto de intervenção do Estado. Ponto final, não discuto mais isso. Então, aí foi a autonomia, a independência de quem? Do contrato de trabalho, do direito do trabalho, da relação de emprego. Deixou de ser de qualquer outro ramo do direito e tornou-se um ramo do direito autônomo. Depois que esse ramo foi crescendo, verificou-se dentro dele que algumas coisas que falava lá, como o absolutismo da vontade, como a amplitude infinita dessa autonomia, como vontade de realizar aquela coisa, de fazer outrem realizar aquela coisa por mim, e mais alguns dessa espécie que não se aplicava bem ao direito do trabalho. E aí o direito do trabalho tomou a sua rota de total independência dos outros ramos. Mas essa, eu falei, rota de total independência, que ela nunca chegou no absolutismo de uma independência total. Por quê? Peguem a CLT, que em 2 artigos, um logo no início, artigo 8º, aliás, não só no artigo 8º e artigo 9º, e outro lá no final, na parte processual da CLT, que isso quem vai ver com vocês é o professor de processo do trabalho, que se remontam a outros ordenamentos jurídicos. Na primeira parte, remonta às normas materiais de direito do trabalho ao Código Civil. Lá no final, quando na parte de processo do trabalho, remonta ao processo civil. Então, ele não tem uma absoluta independência. Da mesma maneira que não tem absoluta independência no seu jogo entre as partes, porque ela está, de um lado, vinculada juridicamente à Constituição, de outro lado, vinculada psiquicamente às ciências humanas, sejam elas biológicas, da possibilidade de ação do ser humano físico, sejam elas intelectuais, morais, que estão no meio das nossas convicções,
da nossa razão e dos nossos sentimentos, que constituem a parte imaterial de nossa psique. Então, ele não era tão independente assim. E os outros ramos do direito começaram a se assustar que também não são tão independentes assim. Também não têm uma liberdade irrefreável. Também não têm uma autonomia absoluta. Também não têm uma liberdade infinita, ilimitada para as partes. O simples fato de seguir aquelas condições, aquelas características, as regras de se contratar, já as obriga a se vincular ao Estado, ao ordenamento jurídico estatal, em vários aspectos da sua negociação para ser levado o contrato. Por exemplo, o Código Civil fala lá que o negócio jurídico depende de partes capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei, e tem mais, e por aí afora. Quer dizer, ele já não é livre a partir da sua própria iniciação da negociação contratual. E toca por aí afora. Então, não existe autonomia absoluta de contrato, não existe liberdade absoluta de contratar, em nenhum ramo do direito. O direito do trabalho foi apenas pioneiro, não em implantar isso, que isso existia, em reconhecer e apenas reconhecer isto. E vamos ver, então, que o contrato em todo o ramo do direito é limitado. Ele sofre uma limitação, uma autolimitação, uma limitação estatal, uma limitação ético-moral. E, então, nós não teremos uma liberdade de atuar sob as normas jurídicas, nunca. E, voltando para estritamente o nosso direito do trabalho, eu já expliquei para vocês como é que isso funciona. O contrato de trabalho cria e disciplina a relação de emprego. Ao mesmo tempo, o contrato de trabalho faz, por ser obrigado a fazer, o transplante de todo o direito do trabalho para as condicionantes que ele impõe à relação de emprego. Quer dizer, o contrato de trabalho não é aquelas 3 ou 5 cláusulas que estão ali no corpo do instrumento contratual, não. Ele é, principalmente, a obrigação que às vezes não consta ali, que é de o empregado ceder a sua força de trabalho individual para o comando, quer dizer, a vontade, o interesse e a necessidade do empregador. É o primeiro aspecto. E isso não costuma estar nem na cláusula, no instrumento de contrato. Mas é a primeira coisa que o contrato faz. E também vai fazer a imposição ao comportamento dessas duas partes, à conduta dessas duas partes, depois de contratadas, de todo esse ordenamento, todo esse mundo jurídico que se refere à relação de emprego. Então, ele não é livre, ele já tem isso na sua própria essência, não existe contrato sem isso, a não ser que seja um contrato para não fazer nada. Eu nem sei qual foi a solução que, há algumas décadas, quando eu estava assistindo aula de direito civil, e depois de direito do trabalho, mas isso veio primeiro no direito civil, na introdução ao direito civil, o que foi que o professor falou sobre esse aspecto do contrato, de ele trazer para dentro da relação todo o ramo do direito de que ele trata, em que ele insere essa relação que ele está criando. Então, não existe contrato livre. Ponto, não tem mais o que altercar a respeito disso. E vamos passar para
uma parte seguinte, encerradas essas partes das características, a outra seria a das normas incidentes sobre isso. Mas essas também são com essas que eu gastei o tempo dessa aula até agora, dizendo como que o contrato se insere na realidade. Os princípios a que ele obedece e que ele impõe a relação, e que são também normas para alguns autores, ou que são ao lado das normas, quer dizer, no mesmo patamar e não dentro delas, os graduadores do comportamento humano nas suas relações sociais e jurídicas. Sociais e jurídicas ao mesmo tempo, porque se elas são só sociais, não tem direito aplicado. E relação jurídica sem ser social não existe. Então, este aspecto já está exposto através dos princípios que nós expusemos. E vamos passar para um terceiro aspecto. Características estão lá, né? O ponto das características está lá. O dos princípios está lá. E a figura do contrato enquanto norma, ele é princípio? Não. Então ele precisa de uma fonte? Precisa. E qual que é essa fonte do contrato? Primeiro, eu estou insistindo desde o início da aula, que ele tem que seguir todas as fontes, normas ou princípios, ou seus princípios, para aqueles em que os princípios estão dentro das normas, princípios ou regras, que seriam para esses as duas formas de norma. Ele tem que seguir aquilo tudo, então, o arcabouço jurídico da celebração do contrato é o próprio ordenamento jurídico, que até dá para ele uma falsa liberdade, uma falsa independência, uma falsa autonomia, que nem ele, nem nada na vida do ser humano tem. Nenhum autor que vai imaginar para escrever um livro, ele não tem uma liberdade plena para imaginar qualquer coisa existente ou não existente. Chega num ponto que a sua própria imaginação é incapaz de ir além, então bate nos seus limites. Mas, então, o contrato não tem outras fontes para trás. Ele tem como fontes o próprio, generalisticamente, todo o ordenamento jurídico, mormente o trabalhista. Agora, ele é ou não fonte de direito? Nós estamos falando o tempo todo que ele expede comandos. E que esses comandos que ele expede, nós já mencionamos como a alteridade ou a alienação da força de trabalho humana do empregado para beneficiar o empregador. Segundo, o compromisso patrimonial do empregador de pagar o salário. Terceiro, as funções produtivas que esse contrato possibilita para toda a sociedade. E, para alguns, ainda pode ser mencionado um quarto, que é propiciar ao Estado cobrar tributos. Seja os tributos diretos sobre a relação, imposto de renda, imposto do imóvel, o IPTU, o IPVA, dos carros onde vão ser transportar esses bens e tal, e imposto de consumo, ou, no caso atual, imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, esses impostos todos, cobrados da própria relação em si, ou cobrados daqueles que estão na sociedade expectantes desses bens, que a relação de emprego vai ofertar no mercado. E essa oferta também é feita mediante pagamento de tributos. Então, são essas as funções básicas do contrato. E aí vem, ele é fonte ou não? Ele disciplina esses aspectos da vida humana, esses aspectos da nossa conduta em sociedade. Então, ele faz parte do direito, porque ele é entrelaçante e normativo da vida humana. E isso é que é o papel do direito na nossa sociedade.
conjugar as pessoas e disciplinar a vida delas. Mas, se ele entra nisso e ele faz esse papel, ele é uma fonte do direito. E se ele não é fonte do direito, como é que eu comecei, ou começo, ou vou começar uma relação de emprego? Se ele não é fonte do direito, como é que o empregado vai ter obrigação de... Obrigação é criada na fonte do direito. Como é que o empregado vai ter obrigação de ceder a sua força de trabalho, de ceder a sua vontade de buscar realizar antes o interesse alheio para depois, reversamente, realizar o próprio? Como que nós vamos ter comandos jurídicos e humanos sobre essa relação de emprego? Como que essa relação jurídica, enquanto jurídica, vai ser criada? O contrato, não sendo fonte de direito, não faz nada disso. Mas se uma dessas aí for considerada, e para mim todas são consideradas como necessitando de um comando jurídico, de uma fonte de direito que diga qual a norma que é aplicada a ela, e essa norma, então, está no contrato de trabalho, então nós temos o contrato de trabalho enquanto fonte do direito do trabalho. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no início. Algum de vocês levanta de manhã morrendo de vontade de tomar uma injeção? Eu acho que não. Então, eu vou ter na injeção, não é vontade, não é algo que me dá o prazerzinho de ter sido feito alguém que atinge, alguma coisa que atinge gostosamente os meus sentidos humanos. Não. Eu vou ter uma necessidade íntima, uma necessidade básica, uma carência definitiva de me safar do coronavírus, da paralisia infantil, da poliomielite, do sarampo, da catapora, de todas essas vacinas que a gente começa a tomar desde a infância. Eu acho que o homem, que a maior demonstração de que o homem saiu do paraíso é o tanto de injeção que ele tem que tomar durante a vida. Mas, neste caso, a injeção que eu vou tomar não é porque eu estou morrendo de vontade, é porque eu estou extremamente carente dela, já que estou correndo um risco muito grande de pegar o senhor corona, de ser abatido na rua numa trombada com o senhor corona. Então, eu tenho interesse. E o que é o interesse? Voltando lá no nosso primeiro dia. Interesse é aquilo que está, o S, entre inter, a minha necessidade e a possível forma de satisfação dela. Então, não é necessidade, forma de satisfação, vapt-vupt, pum, aconteceu. Não. É necessidade, possível forma de satisfação e um caminho que é a sensação de carência, a busca, a pesquisa no mundo, a identificação de uma utilidade e a identificação de uma coisa que supostamente é capaz de realizar essa utilidade, oferecer para mim essa utilidade com a qual ela vai realizar meu interesse. Então, o meião do caminho desse arco que vai da pessoa até a utilidade da coisa é denominado de interesse, porque começa na necessidade e acaba na satisfação dela. Só que o interesse, para acabar com a satisfação da realidade, ele tem que ser realizado. E passa a ser tão importante para a pessoa realizar esse interesse naquela curva da utilidade, que ele vai chamar a coisa que tem aquela utilidade de uma maneira diferente. Ele vai distinguir aquela coisa, chamando-a de bem. É a mesma coisa que você ver na sua sogra a grande utilidade dela ter parido, educado e entregue para você a filha dela, sua noiva. Quando você realiza o interesse, você está
ganhando uma nova sogra. Você quer felicidade maior que essa? Você se satisfaz completamente. Mas, continuando, o interesse tem, então, a função de compor a luta humana pela satisfação de suas necessidades. E, com base nisso, então, é ele que faz o ser humano crescer, é ele que faz o ser humano se movimentar, é ele que faz o ser humano constituir a sociedade em que vive, é ele que faz o ser humano atender e realizar o interesse do outro, para depois realizar o seu, no nosso caso, com o salário. E, então, ele é a mola mestra da vivência entrelaçante dos homens em sociedade. A mola mestra da realização e da evolução dessa sociedade. Por isso, aqueles que têm interesses retrógrados, aqueles que têm interesses de piorar a vida do trabalhador, restringindo-lhes os direitos, dificultar a vida da sociedade, desmotivando os trabalhadores a produzir para ela, impedir a elevação civilizatória do ser humano através de considerações de pessoa, ou de pessoas para coisas satisfatórias que vão auxiliá-las a subir de patamar na vivência do ser humano, na vivência da sociedade humana. E, então, isto aí é o contrato de trabalho. É uma fonte do direito do trabalho. Muitos autores dizem que não é. O professor Godinho, por exemplo, diz que não é fonte. Outro que também fala que não é fonte é o Arnaldo Susequinde. Mas a professora Alice, que tem o livro que vocês usam aqui, eu, sem grande expressão nessa votação, mas também participando, achamos, junto com outros grandes autores, Orlando Gomes e tal, achamos que o contrato de trabalho só pode ser uma fonte do direito do trabalho, fonte de todas aquelas obrigações que ele perpassa para a relação e, através dela, para as partes desse contrato. E aí vamos passar para um tópico seguinte, que eu vou deixar para a nossa próxima aula. Até lá, desejo-lhes tudo de bom e, mais que isto, uma realização com uma planificação da consciência humana através da ascensão que o direito nos dá enquanto disciplina e inspiração de toda a nossa sociedade. Até lá, tudo de bom para vocês. Muito obrigado por estarem comigo. E vocês vão receber esses dias vários aspectos da nossa disciplina, que são avaliações, informações e conceitos. Então, podem consultar devem consultar tanto este nosso veículo de comunicação, quanto o Minha OFMG, o Diário de Classe e o Moodle, naqueles aspectos circunscritos à nossa disciplina. Até lá.